Muito boa noite a todos. Está começando mais uma Hora do Esporte. Hoje, dia 4 de abril, depois da estreia do show de Sandy Júnior, é nossa vez de estrear também pela segunda vez a nossa bancada. E hoje, como toda quinta-feira, do lado do meu amigo e colega Clóvis. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Começamos mais uma Hora do Esporte, edição de quinta-feira. Temos muitos assuntos, né, Denise? Vôlei, NBB, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e também nós vamos tocar um assunto importante. Muita gente diz que futebol e política não se misturam. Engana-se aqueles que pensam isso, né, seu Thiago Leifert? Tem muitos assuntos e muitos deles polêmicos, mas a gente vai discutir aqui. Vocês acompanham a gente pelo Facebook, na WTV Brasil, que está aparecendo o link aí embaixo para vocês, e também pelo site awtvbrasil.com.br. Então, vamos começar? Vamos começar, né? Vôlei feminino, que já está nas semifinais dos playoffs. Chegando, então, o vôlei feminino chegando na sua reta final. Muitos jogos aí, né, Denise? E tem a tabela de jogos, aí a gente tem a tabela, os placares, para mostrar aí para os nossos telespectadores. Fiquem conosco, passem essa hora que vocês não vão se arrepender de ficar conosco nesta noite. O Vitão vai colocar, mas para resumir, pelas semifinais, nós temos ainda dois times mineiros, tanto o Praia Clube quanto o Minas, e também temos o Bauru e o Vôlei Nestlé, que é o antigo em termos, né? Só mudou o nome, mas é o time de Osasco. E pela primeira semifinal, a gente teve o Minas contra o Vôlei Nestlé, e o Minas ganhou de 3-1. E pela outra semifinal, então, o Praia Clube contra o Bauru, e o Praia Clube venceu fora de casa esse jogo por 3-0. Como é melhor de 3, vai ter o jogo de volta agora no dia 8 de abril, isso, né? Os jogos de volta. E se o Minas e o Praia Clube vencerem, eles já passam diretamente para a final, porque venceu 2 dos 3 jogos. Se não, vai ter o terceiro jogo, e aí quem decide em casa, no caso, é o Praia Clube, por ter tido a melhor campanha. E na outra semifinal, quem decide em casa é o Vôlei Nestlé, porque teve uma campanha melhor do que o Minas Tênis Clube, apesar do Minas ter saído com vantagem nessa primeira rodada. Pode colocar na tela? Pode sim. Vôlei feminina, Superliga Feminina. Semifinal feminina do vôlei feminino. Aí o Vitão vai colocar os placares direitinho e as datas dos jogos pra gente. Não, esse daí é o futebol. Desculpa, esse aqui. Aê. Mas acontece, o programa ao vivo é assim mesmo. É a casa do capeta. É a casa do capiroto. Então, no dia 1º de abril, a gente teve, como a gente falou, o SESI Bauru contra o Praia Clube, que foi 3-0 fora de casa pro Praia. E o Minas ganhou do Osasco Audax, que por 3-1, que tem o vôlei, também chamado de vôlei Nestlé. O negócio tá bom, né, Uai? Como diz os mineiros. Tá, os mineiros fortíssimos, né? As mineiras, na verdade. As mineiras, né? E os mineiros também, porque no masculino também tá... Minas, capital do vôlei, hein? Exato, realmente, o Minas tá virando capital do vôlei. E como a gente falou, no dia 8, às 19 horas, o Praia Clube contra o Bauru e o Osasco contra o Minas. Tanto o Bauru quanto o Osasco precisam da vitória para se manter vivo na competição e ir para a final. Lembrando que o Praia Clube é o atual campeão, né? E o Osasco eliminou na fase anterior o Barueri, o Inodê Barueri, que era o atual vice-campeão. E também tivemos uma surpresa, porque o Bauru eliminou o fortíssimo time do Sesc Rio de Janeiro, que é treinado pelo técnico Bernardinho há anos, né? Sim. E pela primeira vez, desde que a Superliga é jogado nesse formato de mata-mata, o time do Rio ficou fora de uma semifinal. Exatamente, né? E assim, acho que vale acrescentar, né, fazer uma crítica ao Bernardinho por uma postura transfóbica, né, que se envolveu com a jogadora Tiffany, né, do Bauru, dizendo que jogar com homem, né, não vamos repetir aqui as palavras do Bernardinho,
mas fica aí o nosso repúdio à postura transfóbica, preconceituosa do Bernardinho, que nós devemos condenar. O esporte deve ser visto como algo de inclusão e não de exclusão e propagação de preconceitos, né, Denise? Com certeza. Logo depois dessa declaração infeliz do Bernardinho, ele se desculpou publicamente, né? Mas assim, fica realmente... Ele falou o que ele pensou e é o que realmente muitas pessoas, infelizmente, ainda pensam. Esse caso teve grande repercussão e eles estão estudando a possibilidade da criação de uma liga para transexuais. Porque apesar da taxa hormonal estar dentro do esperado para o padrão feminino, tem o desenvolvimento muscular que não é a memória muscular que não se perde. Então eles estão estudando uma nova liga, né, para ter para que não aconteça mais casos desse tipo. Mas pode ser que esse tipo de coisa também traga ainda mais segregação. Então é um caso a se pensar, é um caso a se estudar. Realmente foi infeliz a fala do Bernardinho. Teve vários jogadores, inclusive de vôlei de praia, que apoiou essa declaração dele e depois não teve retratação pública. Ele pelo menos, né, teve e teve o reconhecimento, né, de falar que ele errou em dar esse tipo de declaração, mas como o Clóvis falou, fica aí nosso repúdio contra esse ato. Agora vamos falar também, continuando no vôlei, vamos falar um pouquinho de vôlei masculino, que também chegou nos seus playoffs. Finalmente, o Vitão coloca pra gente aí na tela. E nesse sábado a gente vai ter o início das semifinais. Isso, começa, né, com o jogo aí SESI e Sesc Rio de Janeiro, às 19 horas, né, no dia 6 de abril. No mesmo dia, só que às 21h30, também às 9h30, Cruzeiro e Taubaté. E a segunda rodada, no dia 9, que é SESI, né, SESI e Sesc, às 19 horas, e às 21h30, Taubaté e Cruzeiro. Então tá aí, né, o vôlei masculino também chegando na sua reta final. Né, acho que o jogo entre SESI e Sesc vai ser um duelo de opostos, né? Pois o Alan, do time de São Paulo, é o terceiro maior pontuador da competição e o Wallace, do Rio de Janeiro, do Rio, é o maior pontuador da edição da Superliga masculina, né, Denise? Vai ser um duelo interessante. Nossa, um duelo de gigantes. Dois são opostos, já convocados para a seleção brasileira. O Wallace é o titular. Ele destrói jogando, na verdade, né? E realmente, tanto o time do Sesc Rio tá muito reforçado, quanto o time do SESI. Então, basicamente, de cada lado, a gente tem metade da seleção masculina brasileira de cada lado, né? Fora os reforços de Cuba. Pelo Cruzeiro tem o Leroux, que, nossa senhora, é um francês que joga muita bola, é um central. Então, assim, essa semifinal de vôlei tá muito disputada, tanto a do Cruzeiro quanto a do SESI. E para quem gosta de vôlei e quer um programa gratuito, tá aí o convite. Não tem mais ingressos no momento, mas assim, quem quiser se arriscar e ficar na fila lá do SESI, na Vila Leopoldina, chegando cedo, geralmente consegue entrar com tranquilidade para assistir a semifinal, é gratuita. Eles pedem para levar 1 quilo de alimento, mas assim, não é obrigatório, para quem não tiver, quem puder ajudar é ótimo. E se tiver o terceiro jogo, ele vai ser aqui de novo no ginásio. E para pegar os ingressos, você só precisa entrar no site do SESI e se cadastrar. Então, para quem quer fazer um programa bem bacana, ter a oportunidade de assistir uma Superliga, uma semifinal, com ainda metade da seleção brasileira de cada lado, de forma gratuita, né? É um programa aí, né? Para o fim de semana. E é um programa para família, né? Então, fica aí a dica para quem quiser ir assistir pessoalmente ali na Vila Leopoldina. E a outra semifinal, que é com o Cruzeiro, lembrando que o Cruzeiro é o atual pentacampeão da competição, 5 vezes seguidas, campeão desse formato da Superliga. Só que esse ano perdeu alguns jogadores importantes, como o Wallace, né? Alguns jogadores importantes, mas vem com um time bastante reforçado ainda para essa. Eu creio que o Cruzeiro passe com mais tranquilidade para a final. O Cruzeiro tem uma hegemonia na Superliga masculina de vôlei. Então, vamos ver se o Cruzeiro manterá a sua hegemonia, né? 5 títulos, não? É pentacampeão. Pentacampeão, pode
chegar ao Hexa, né? O Cruzeiro rumo ao Hexa. E seguido, né? Que é um Seguido. fato realmente Sim. impressionante. Você conseguir manter, né, essa longevidade de títulos é algo impressionante, não só no vôlei, mas qualquer esporte, né? É muito difícil, né? E o vôlei brasileiro é um dos... Né, é de alto nível, né? São jogos de alto nível, clubes de alto nível, então Extremamente Cruzeiro... competitivo são os jogos, né? E conseguir ganhar por 5 temporadas não é fácil mesmo, então realmente o Cruzeiro é um time muito, muito forte. Agora, saindo um pouquinho do vôlei, nós vamos pro basquete. Isso, basquetebol, né? A nossa NBB, que também já está chegando nas oitavas de final, já está nos seus playoffs, os 8 classificados, então a gente já tem jogos aí já nesse fim de semana. O Vitão acho que pode pegar a tabela para passar a tabela aí, Vitão, dos jogos da NBB, que também tá interessante, né, Denise? Os jogos bem bacanas, né, a NBB. Sim, tá, esses jogos são bem bacanas e tá bem disputado, né? Nós já tivemos 3 jogos pelos playoffs. Lembrando que, assim, os 4 primeiros colocados, que foram Franca, Flamengo, Pinheiros e o Mogi das Cruzes, eles estão repousando, apenas treinando, aguardando os outros os resultados dessas oitavas de final, porque os 4 primeiros colocados no basquete têm a vantagem de já entrarem diretamente nas quartas de final. Então agora estão acontecendo as oitavas, que são jogado no estilo melhor de 5 jogos. E tivemos a primeira rodada, que ainda não acabou, porque tem um jogo amanhã da primeira rodada ainda, Exato, né? Tem a primeira rodada. Tá tendo a segunda rodada hoje. Isso. E tem jogo da primeira amanhã. Agora tá ocorrendo o jogo, não, dia 4, né? Hoje tem o basquete cearense e o paulistano. Que né? É um jogão, né? Tá. Já tivemos o Corinthians vencendo o Brasília vencendo o Corinthians de 87-78. O Botafogo venceu fora de casa o São José de 87-81. E o Minas ganhou por 78-71 do Bauru. Esse jogo foi bem apertado, foi bem disputado, né? Foi bem apertado e amanhã, dia 5 de abril, nós temos aí basquete cearense e paulistano às 19 horas. E né, hoje está rolando, né, hoje 4 de abril, já às 20 horas, acabou de começar, né? Corinthians e Brasília. Amanhã, São José e Botafogo. Bauru e Minas Tênis, né, no dia 6 de abril, no sábado às 14 horas. E no dia 8 de abril, às 19 horas, paulistano e basquete cearense. E aí nós temos a terceira rodada, Corinthians no dia 6 de abril, enfrentando Brasília, às 21 horas, São José Basquete e Botafogo, às 11 horas da manhã, no dia 7. No dia 8 de abril, Bauru e o Minas Tênis, às 21 horas. E no dia 10, finalizando aí, paulistano e basquete cearense às 19h30. Finalizando os primeiros 3 jogos, né? Porque se tiver um jogo ganho para cada lado, automaticamente tem um quarto jogo. Então, na segunda-feira, provavelmente os meninos atualizam, porque tem rodada, né? Durante esse final de semana. Então, a gente só vai saber se vai ter um quarto jogo ou não posteriormente. Mas, por enquanto, são esses 3 jogos que a gente tem. E vale a pena assistir o basquete porque tá bem disputado. E ainda mais quando chegar nas quartas de final, que aí os primeiros colocados vão entrar na briga, vai ficar mais emocionante ainda. Vai ficar mais emocionante. Então a gente vai ter um final de semana no basquete brasileiro bastante movimentado. E falando em basquete, nós vamos para a NBA, que também está chegando ali, né, na sua reta final. LeBron James vai ficar de fora dos playoffs, né? O Luiz e o Gilberto comentaram na semana passada. É ruim para o basquete, é ruim para o LeBron James, assim, é ruim para todos, né? Que a gente não vai poder vê-lo atuar. Mas o esporte é assim, né? Esse tipo de coisa acontece, eles deveriam ter tomado uma iniciativa maior de buscar os resultados no começo da temporada, porque ao total são 82 jogos, então se não conseguir resolver até agora, não tem mais jeito mesmo, né? E falando da NBA, os jogos da primeira fase vão até agora o dia 10 de abril. Então até o dia 10 tem os jogos da primeira fase, e aí eu acho que são 5 dias de descanso e começa no final de semana, ou na próxima segunda, eu confirmo pra vocês,
os jogos das oitavas de final. Lembrando que... das quartas de final. Porque são os 8 primeiros de cada grupo que passam e eles jogam agora só dentro do próprio grupo e o campeão da Conferência Leste, e no final encontra o campeão da Conferência Oeste. Então, na Conferência Leste, nós temos, em primeiro lugar, Milwaukee Bucks, né? Toronto Raptors em segundo, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Indiana Pacers, né, em quinto lugar, Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Orlando Magic. Estes são os 8 classificados da Conferência Leste que estão para os playoffs da NBA, que agora que começa a pegar. No mês de abril para os esportes estadunidenses, sobretudo a NBA, onde é um mês bem decisivo. Então, logo nós vamos conhecer quem será o campeão da NBA. Será que o Golden State vai manter a hegemonia ou alguém vai surgir um desafiante ao Golden State que está na Conferência Oeste, né? O Vitão pode jogar para nós aí, Vitão, a Conferência Oeste? Eu acho difícil o Golden State ter algum tipo de concorrente, porque no top 5 das estrelas ele tem 3, né? Então, inclusive o Stephen Curry, que fez aquele milagre que a gente comentou da outra rodada, né? Fez uma cesta. Jogadaça, né? Sensacional. O cara não tem tamanho, vamos dizer assim, né? Porque ele é considerado baixinho com os padrões do esporte, mas... Então, na Conferência Leste, em primeiro nós temos o Golden State, o Denver Nuggets em segundo, o Houston em terceiro, Houston Rockets é do James Harden, né? Também tá jogando muito, né? Tá fazendo uma temporada muito interessante. Tá mesmo. O Portland em quarto, o Utah Jazz em quinto, o Los Angeles Clippers em sexto, o Oklahoma City em sétimo e o San Antonio Spurs em oitavo. E agora o objetivo do Los Angeles Lakers é conseguir ficar o mais próximo do fim para conseguir ter vantagem nos drafts, que é conseguir pegar os jogadores da Liga Universitária para poder reforçar o time no começo da nova temporada. Então aí, né, os esportes basquete, vôlei estão no seu momento decisivo. E agora nós vamos para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, nós temos aí a Andréia dos Santos dando uma boa noite para nós. Boa noite, Andréia. Fique conosco, que hoje o programa tem muitos assuntos ainda. João, não vou comentar. Grande João, um abraço. O nosso galã, né? O João é o galã da WTV Brasil. Vamos para o intervalo e voltamos para o segundo bloco, que tem futebol feminino, tem Copa Libertadores e Copa do Brasil. Fiquem conosco. Eu sou João Santana, apresentador do Expressão Cult, e quero chamar você para que quinta-feira às 10h30 da noite veja o nosso especial Pop Plus, trazendo tudo sobre o mundo do plus size. Não deixe de acompanhar. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Eu sou João Santana, apresentador do Expressão Cult, e quero chamar você para que quinta-feira às 10h30 da noite veja o nosso especial Pop Plus, trazendo tudo sobre o mundo do plus size. Não deixe de acompanhar.
Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltamos com o segundo bloco da Hora do Esporte. E vamos começar agora a falar do nosso futebol, só que do meu futebol, no caso, do futebol feminino, né? Vocês aguardem mais um pouquinho, daqui a pouco começa o dos meninos, né? Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino, que está agora na 4ª rodada. Então, você põe a tabela pra gente? Agora sim, que é O Flamengo, ele assumiu a liderança na última rodada, mas tem a mesma pontuação que vários times, inclusive o Santos. Esse é o Paulista. Esse é o Campeonato Paulista. desculpa, gente, eu tô... Tu fala. Acontece. Peraí que o diretor se perdeu, avisa no ar aí. O diretor se perdeu, mas a gente vai falando aqui. O Flamengo assumiu a liderança na última rodada, apesar de ter a mesma pontuação de diversos outros times, inclusive o Santos, que teve uma goleada por 8-0, né, esses dias. Santos é o time das goleadas, né? O Santos no feminino tá as meninas estão mandando muito bem no Santos. E aquela coisa, né? Aqui, na Hora do Esporte, a gente fala de futebol feminino. Inclusive... Tão boicotado, né, Denise? Tão boicotado, tão desprezado, mas tão legal de assistir, gente. É gol um atrás do outro, e não é porque é falta de qualidade, é porque as meninas jogam muito, não fazem corpo mole, né? Elas mostram... Não fica caindo, né? Toda hora, assim... Também não tem muita maga pra ficar resgatando, não tem como ficar dando, né? Tem que jogar o jogo. Se quiser ganhar, né? Não é que nem o masculino que o salário ali tá garantido, por assim dizer. Como a gente comentou, a premiação para o campeão é de 120 mil e comparando com a Copa do Brasil do masculino ano passado, que foi 50 milhões. Exatamente. Né? É uma disparidade, assim, é uma distância abissal entre do futebol feminino para o futebol masculino. Mas aqui na WTV nós vamos sim cobrir, vamos falar do futebol feminino, porque são, como a Denise disse, são bons jogos, é o amor pelo futebol bem jogado. Quem assiste os jogos do futebol feminino, a gente vê bons jogos. Então, está sendo transmitido pelo Twitter e é bem bacana o futebol. Vamos lá, né? Acho que é importante prestigiar o futebol feminino, porque é muito desprestigiado, sofre boicote mesmo dos clubes. A gente pega, por exemplo, a Marta, né, que ganhou mais títulos que o Cristiano Ronaldo e não tem a mesma repercussão, Cristiano Ronaldo e Messi, que deveria ter, né? A Marta deveria ser reconhecida e infelizmente não é reconhecida. A Marta tem 6 bolas de ouro, né? Cristiano Ronaldo e o Messi o Gustavo tá falando, ela é hexa, né? Ela é hexa. Grande Gustavo, abraço, Guga. Aparece aqui um dia. Mas falando do futebol feminino, nós vamos aqui na WTV tentar cobrir também, nós vamos cobrir, né? A gente vai tentar dar alguns outros jeitos para tentar mostrar mais coisas para vocês, porque lembrando que em junho vai ter a Copa do Mundo Feminina, que pela primeira vez vai ser transmitida na TV aberta, né? Na TV fechada sempre foi transmitido, mas você não vê bandeirinha na rua, Exato. Você não vê gente com a camisa da seleção. Não é feriado. Gente, tem que ser feriado, é Copa do Mundo. Pois é, eu sou a favor de ter feriado nos jogos de futebol feminino. Inclusive com emenda de preferência, né? É isso mesmo. Por favor. Mas voltando à classificação do brasileiro, o Flamengo é líder, o Santos está em terceiro, o Corinthians em quinto, aqui falando só dos times de São Paulo, assim por dizer, e o Flamengo tá na liderança. E o Vitória tá na última colocação. Vitória é o Sport do Recife. Exatamente. Estão em último, né? Não pontuaram ainda no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
as duas equipes aí estão... Mas ainda também ainda tá começando, nós tivemos ainda 3 jogos, ainda está tudo muito embolado. Então, acho que lá para metade do campeonato dá pra gente ter uma noção de quem vai realmente brigar pelo título. São 15 rodadas, né? São 30 ao total. 15 rodadas de ida, 15 rodadas de volta, porque são 16 times, né? E depois começam os mata-matas. Não é que nem o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, né? E lembrando que a gente não tem nenhum... por exemplo, não tem o Palmeiras, não tem o Fluminense, porque os times femininos não são montados... Não são todos os times de futebol que tem o formato feminino. Exato. Vou pedir pro Vitão colocar então os resultados dos próximos jogos pra gente poder comentar também um pouquinho. Isso. Aí, ó, o Corinthians goleando o Internacional, né? Esses são os jogos Ferroviária e Audax 0x0, o Santos, que a gente tinha dito, né? Eles 8x0. O Flamengo, bem, Ponte Preta e Vitória de Pernambuco 1x1. O Vitória perdendo pro o Kinderman Avaí, né, de Santa Catarina. Minas e Iranduba, né, o Minas ganhando, Minas e CESP ganhando de 1x0. E o Sport do Recife perdendo por 2x0 para o Foz Atlético, né, lá de Foz de Iguaçu. Os próximos jogos, vocês podem ver que realmente não são todos os times conhecidos, é um Exato. ou outro, né? Mas isso não diminui a qualidade. E se vocês gostam de ver gols, é a melhor parte pra mim, são os gols. Então eu assisto mesmo futebol feminino, porque é legal de assistir. Assistam. Tinha até um programa que chamava Gol, o grande momento do futebol, né? Que realmente... Realmente, é o que vale. Pode ser feio, mas é gol, né? Gol, E as meninas, gente, elas dão um show. Elas driblam muito mais que os homens, não tem esse mimimi. Assistam, é legal. E o Gustavo comentando que o Vitória tá em crise geral, que a coisa tá bem feia por lá. Daqui a pouco a gente vai comentar do Vitória mesmo, né? Tá bem complicada a situação. E dos próximos jogos, a maioria deles no dia 10 de abril, temos os 4 primeiros. Vitória de Pernambuco contra o Minas e CESP. O Internacional contra o São José. Sport contra Corinthians. Um clássico já, né? Sport Corinthians. Um clássico que já foi da Série A, agora o Sport não caiu. Ferroviária e Foz Atlético. O Kinderman Avaí contra o Santos. Isso já agora no dia 11. No dia 12, o Iranduba e o Vitória. E no dia 14, 2 jogos, que é o São Francisco contra Ponte Preta e Flamengo contra o Audax. Como o Cláudio falou, a maioria dos jogos são transmitidos pelo Twitter, né? Futebol Feminino BR. E lembrando que o Santos é o atual campeão brasileiro. Exato, Santos atual campeão brasileiro. Então, acompanha o futebol feminino. Nós também, concomitante com o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, nós temos o Campeonato Paulista de Futebol Feminino também, né, que já teve uma rodada, já teve a primeira rodada do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, né, Vitão? Acho que pode passar os jogos. O destaque, acho que é o São Paulo, que tem a Cristiane, que foi contratada, a Cristiane da Seleção Brasileira Feminina. Camisa 9. Agora sim. Agora sim, agora acertou. Aí, palmas pro Vitão. Mas a Cristiane era a camisa 9 da seleção. Exatamente. Joga muita bola, já foi indicada a bola de ouro junto com a Marta. Eu não tenho certeza se ela ganhou uma ou ela não ganhou nenhuma, depois a gente confirma, mas é uma ótima jogadora, um ótimo reforço pro São Paulo, que ficou 4 anos sem um time feminino, né? Eu acho que e ela joga o São Paulo num outro patamar, né? A Cristiane é jogadora que, assim, qualquer time que ela entre, ela muda o patamar desse time, né? Com certeza. Então, no dia 31, a gente teve os 3 jogos, Ponte Preta e Ferroviária, onde a Ponte Preta perdeu de... Então, tá em cima, assim. A Ponte Preta, ela perdeu, desculpa, ela perdeu da Ferroviária. O São Paulo e o Internacional, o São Paulo ganhou de 2x0 e o Audax e o Palmeiras ficou em 0x0 esse jogo. E o Palmeiras teve uma estreia brilhante, ganhando também por 8x0, né? O Palmeiras. E depois empatou com o Audax. E pela segunda rodada agora, tem no dia 6 de abril, o Internacional contra a Ponte Preta e no dia 7, Ferroviária e Audax e Palmeiras e São Paulo. Então já tem um clássico, um Choque Rei, no dia 7 de abril, às 15 horas. Então, nos próximos programas vão repercutir o resultado do Choque Rei. Né? Vai ser legal, né? Uma semana de Choque Rei. No Paulista masculino e no Paulista feminino também nós temos. Choque Rainha?
Choque rainha, pode É, ser. exatamente. Vamos adotar este termo. Vamos adotar esse termo. Vamos adotar Choque agora. rainha. Mudou, gente, choque. Bem lembrado, Vitão. No domingo, na verdade, inclusive, vai ser os dois jogos, né? Exatamente. O Choque Rainha e o Choque Rei. Pronto, assistam, os dois. Tem a tabela? Tem a tabela. A gente vai passar rapidinho pela tabela. Então, Ferroviária começou agora, né? Os jogos, tá. então, Ferroviária e São Paulo empataram, foram os dois times que ganharam. Audax e Palmeiras com 1 ponto cada, porque empataram. E o Francana e o Internacional, nenhum ponto, porque os dois perderam, tanto para a Ferroviária quanto para o São Paulo. E o legal é Franca, 2 times, né? Franca tem 2 times disputando o Campeonato Paulista. E pelo grupo B tem o Corinthians e o São José com 3 pontos, Juventus e Taubaté com 1 ponto cada, e a Portuguesa e o Santos que ainda não pontuaram. Mas ainda tudo é início de campeonato, né? São as primeiras rodadas. Como a gente diz, né? O campeonato engrena lá para... A gente só vai ter noção de como os times vão estar bem no campeonato a partir do meio do campeonato, vai saber quem vai brigar por título, quem, né? Então, mas fica aí o campeonato paulista feminino, acompanhar, prestigiar aí o futebol feminino que tão desprestigiado por cartolas, enfim, né? Parte da imprensa, mas aqui na WTV, como a gente já disse, nós prestigiaremos o futebol feminino. E vamos enfeitar com bandeirinhas. Agora vamos agora começar com o masculino de vez, né, no futebol. Vou começar falando da Copa do Brasil, que ontem teve um confronto importante, que foi o jogo entre Corinthians e Ceará, onde o Corinthians se classificou com um jogador a menos e perdendo o jogo. Porque o Corinthians tinha ganho o primeiro jogo de ida do Ceará por 3-1 no Castelão e acabou perdendo aqui na Arena Itaquera por 1-0, mas precisava de 2 gols pelo menos para poder ir para os pênaltis, né? O time do Ceará, do Lisca doido, quase, né, complica a vida do Corinthians. O Corinthians já há algum tempo, né, o torcedor corintiano já está acostumado com jogos assim. Né? Então o Corinthians passou sufoco com a boa equipe do Ceará. Claro que o resultado do jogo de ida mexe no psicológico dos jogadores, mas fica o sinal de alerta para o Corinthians, que tem um mata-mata contra o Santos. Depois nós vamos falar sobre o Campeonato Paulista. Aí o Corinthians corrigir erros cometidos no jogo lá na Arena Itaquera. E agora está ocorrendo o jogo do Santos, né? Começou às 19h15, Atlético Goianiense e Santos. Está rolando aí já pela Copa do Brasil. Pela terceira rodada, né? O Corinthians jogou bem ontem até o primeiro tempo, mas aí no começo do segundo tempo teve o Cássio expulso porque ele fez uma defesa fora da grande área, numa bola mal recuada. Teve que tirar o jogador para colocar o Wagner no lugar. O Ceará o Vozão começou a pressionar e pela lei do ex, o Roger foi lá e fez o gol, né? Verdade, a lei do ex é implacável. É implacável, realmente, gente. Dá até medo disso, mas... E aí o Ceará pressionou, mas ainda não conseguiu empatar, fazer mais um gol. E aí o Corinthians acabou se classificando. Mas o Ceará tá vivo aí na Copa do Nordeste, que daqui a pouco a gente vai falar. Exato. Tá no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians segue então agora para a 4ª fase da Copa do Brasil. E aí nós temos mais alguns resultados da Copa do Brasil, que está na sua terceira fase. Teve alguns jogos, então pode acho que passar mais tem alguns resultados, né? O ABC venceu o Santa Cruz por 1-0. O jogo de volta está marcado para a quarta-feira, dia 10 às 21h30, lá no Arruda, que é um estádio, a torcida do Santa Cruz, a maior torcida de Pernambuco, uma torcida bem fanática, uma torcida bem legal, faz uma festa danada lá no Recife. E no Rei Pelé tivemos o Bahia, teve um bom resultado, o Bahia que depois nós vamos falar, também trocou de técnico, né? O Roger Machado é o novo técnico do Bahia. Empatou por 1-1, é um resultado bom, porque a Copa é um empate, mas não tem o gol qualificado. O Bahia com uma vitória simples classifica o CRB, mas eu acho que está aí aberto esse jogo aí, né, Denise? Eu concordo, vai ser um jogo, creio que disputado. Creio que o Bahia passe, mas como teve um empate fora de casa, vai ser um jogo aberto e o CRB não tem nada a perder, né? Exatamente. Só tem essa Copa basicamente para disputar. Então eles vão realmente para cima e vão com tudo para tentar algum tipo de classificação. Isso, CRB Clube de Regatas Brasil. Agora vamos falar então... Aí tem mais jogos. Tem mais jogos, né? O Botafogo joga... Né? Hoje, né? O Botafogo está jogando também. Quer dizer, hoje, daqui a pouco, né? Às 21h30, contra o Juventude.
O jogo da volta está marcado para o dia 11, lá em Caxias do Sul. Fluminense empatou com o Luverdense, lá no Mato Grosso, né, por 0-0. Jogo de volta no Maracanã, agora também na semana que vem, na terça-feira. É complicado, né? Esse empate 0-0, a gente pensa que essas equipes costumam pregar peças. Com certeza, essas equipes pequenas, por assim dizer, que não tem tanta tradição, eles não têm nada a perder, como eu falei. Então eles realmente vão ficar na defesa? Que nada, eles têm que correr atrás do resultado, né? Isso e é aí. assim que eles conseguem um pontinho aqui, um pontinho ali, que nem o Avenida, né? Só mandar um abraço aí pro meu amigo Luciano Inácio. Grande abraço, Lu. Grande músico. O Luciano é um dos melhores músicos aí da região. Mora lá em Campo Limpo Paulista, né? A gente tem muitas histórias de adolescência aí. Mas isso deixa para outra ocasião. Bom saber. Então a gente vai ficando aqui com o segundo bloco. Nosso tempo estourou. Mas daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco. Tem muito mais. Tem Libertadores, tem Copa do Nordeste. A gente vai falar também do Campeonato Paulista, os nossos palpites. Fiquem ligados e até daqui a pouquinho. Eu sou João Santana, apresentador do Expressão Cult, e quero chamar você para que quinta-feira às 10h30 da noite veja o nosso especial Pop Plus, trazendo tudo sobre o mundo do plus size. Não deixe de acompanhar. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Eu sou João Santana, apresentador do Expressão Cult, e quero chamar você para que quinta-feira às 10h30 da noite veja o nosso especial Pop Plus, trazendo tudo sobre o mundo do plus size. Não deixe de acompanhar. Voltamos com o terceiro e último bloco da Hora do Esporte. Tá passando muito rápido, temos muitos assuntos ainda, então já vamos começar com a Taça Libertadores, desculpa, que teve vários jogos ontem, inclusive o jogo do Flamengo, que Sim. foi um Maracanaço. Reedição do Maracanaço, né? A gente vai falar por grupos, que eu acho que fica mais fácil, Isso. né? No grupo A, o Internacional empatou em 2-2 com o River Plate, começou ganhando o jogo por 2-0, né? Esse jogo foi um jogo bem legal. A equipe do River Plate, atual campeã da Copa Libertadores. No primeiro tempo o Inter jogou bem, no segundo tempo a equipe do River jogou muito bem. E é uma coisa que a gente fala do futebol brasileiro. O time do River massacrou o time do Inter no segundo tempo. Teve chance de virar, tanto que empatou o jogo. E, assim, dominou o meio de campo. Gostei muito de ver a equipe do River jogar, toque de bola, meio de campo, assim, posse de bola, troca de passes rápida. Então, claro que a classificação aí tá aí, né? O River Plate, 3 pontos, mas tem jogos em casa. Então, a equipe milionária tem grandes chances de classificar, passar para a próxima fase da Libertadores da América. E é uma equipe que basicamente manteve o elenco campeão do ano passado, né? Então tá bem entrosado mesmo o time. E na mesma fase, na mesma chave, o Palestino ganhou de 3-0 do Alianza Lima. O Palestino também fazendo uma excelente campanha. Em segundo lugar, né? Acredito que River Plate e Palestino vão brigar, embora o Inter vai ter que jogar lá no Monumental de Nunes contra o River Plate. E o Inter vai ter que jogar muita bola para poder ganhar do River lá. Com certeza. Agora, pelo grupo B,
tivemos o jogo entre o Cruzeiro e o Emelec. O Cruzeiro líder, ganhou os 3 jogos, né? É o único 100%, o único brasileiro 100% da Copa Libertadores. O Cruzeiro realmente está indo muito bem, tanto no campeonato estadual quanto na Libertadores. Está com um time bem reforçado, bem forte, está jogando muita bola. Em segundo, o Deportivo Lara, com 4 pontos. Aí a distância já é de 5 pontos, né? Já conseguiu abrir uma boa distância. Vantagem, é. Eu acho que o Cruzeiro passa com tranquilidade. E o jogo entre o Deportivo Lara e o Huracan, o Deportivo Lara ganhou por 2-1. 2-1. E aí nós temos o grupo C, né? O grupo C, que aí nesse grupo nós não temos brasileiros, né? Teve o jogo ontem, né? A Universidade de Concepción 0 e Godoy Cruz da Argentina 0, né? Aí o União Concepción 5 pontos, Godoy Cruz em segundo com 3, Olímpia do Paraguai que está jogando, vai jogar às 11 horas, às 23 horas, contra o Sporting Cristal. Se o Olímpia, ou dependendo do resultado, aí o Godoy Cruz pode ser ultrapassado, caso o Olímpia vença, né? Ou o Olímpia pode até empatar, né, em caso de... Então, qualquer resultado, o Godoy Cruz pode ser ultrapassado. Esse grupo também não é tão a nossa praia, porque não tem brasileiro, né? Então a gente vai passar para o grupo D, que já fica mais interessante. O Peñarol, líder, pessoal desacreditando do Peñarol, mas tem tradição, gente, tem camisa, tem pesa. Camisa. 5 Libertadores, última Libertadores do Peñarol, claro, que já faz muitos anos, foi em 1987. E sabe quem jogava no Peñarol de 87? Diego Aguirre, aliás, fez o gol do título, último título do Peñarol em Libertadores. Diego Aguirre, que treinou o São Paulo, treinou o Inter, jogou naquele Peñarol pentacampeão. E assim, o Peñarol fez um jogo muito bom contra o Flamengo. As melhores chances do jogo foram o Peñarol, a equipe uruguaia jogou muito bem. O Flamengo se enervou, tanto que o Gabigol foi expulso. E assim, o Flamengo um grande elenco, mas não é um time. Você não via jogadas, é aquela bola longa, e que é o problema que a gente vai falar do Palmeiras também, do Palmeiras do Felipão, é aquela bola longa, é aquela jogada manjada. E assim, quando pega equipes dos países vizinhos, sofre porque são equipes mais organizadas, usam bem o meio de campo, enfim, sofrem. E a gente precisa repensar, né? Os técnicos brasileiros precisam repensar o futebol, porque para ganhar Libertadores tem que fazer por merecer, jogar muito mais do que vem jogando. O Flamengo decepcionou, né? Só o Maracanã lotado e o Maracanaço, né? Realmente, eu acho que os times brasileiros, para ganhar Libertadores, tem que aprender como jogar como time argentino. Basicamente, eu acho que é isso. Então, o Peñarol é líder, Flamengo em segundo, a LDU com 4 pontos em terceiro e o San José da Bolívia em quarto colocado. E o jogo entre San José e a LDU foi 3-3. Exato. Foi um jogo cheio de gols. Que foi um bom resultado do Peñarol, né? Acabou favorecendo o Peñarol. Com certeza. Pessoal, assistam e acompanhem, curtam a página da WTV Brasil. O link está aqui embaixo, facebook.com/WTV Brasil. E também o nosso site, wtvbrasil.com.br. Comentem, cornetem, podem cornetar, colocar polêmicas, isso é bacana. De vocês, é legal. Exatamente. Interagir com a gente. Agora, pelo grupo E, tem o Cerro Porteño com 9 pontos, o Nacional do Uruguai com 6, o Atlético Mineiro, que deu uma respirada, apesar de estar fora da zona de classificação, conseguiu ganhar seu primeiro jogo, porque tinha perdido os 2 primeiros. Apesar de ter sido um jogo bem sofrido pro time do Atlético, ganhou de 3-2. O Atlético foi na base daquele eu acredito, né? O grito da torcida agora vai ficar, porque vai ser desse jeito para conseguir a classificação. Exato. E o outro jogo entre o Cerro Porteño e o Nacional foi 1-0 para o Cerro. Foi um bom resultado. Acabou favorecendo o Atlético Mineiro também, né? Esse resultado o Atlético vai brigar com o Nacional do Uruguai. Também outra equipe tradicionalíssima, tricampeã do Uruguai. O último título foi em 88. Próximo grupo, grupo F. O São Lourenço assumiu a liderança porque venceu o Palmeiras, que teve sua primeira derrota por 1-0. O São Lourenço é um time argentino, chato, tradicional, jogando em casa, e o Palmeiras sem inspiração deu no que deu, né? Aquilo que a gente estava falando. O que aconteceu com o Flamengo vale para o Palmeiras, porque é um elenco, um super elenco. A gente pegar o elenco do Palmeiras e o elenco do Flamengo, são os dois melhores elencos da América do Sul.
No entanto, os treinadores, o Felipão e o Abel Braga, são treinadores que eu diria ultrapassados, porque com o meio de campo que tem, fazer jogadas de meio de campo, troca de passe, triangulações, eu sinto muito falta disso no Palmeiras e no Flamengo. Tem jogadores com potencial, as duas equipes, e fica apostando na bola longa, sempre aquele jogo burocrático, querendo segurar resultado, não se impõe. O Palmeiras e o Flamengo, pelo time que eles têm, se impor, fala assim, ó, eu vou me impor, a bola é minha e eu vou ganhar esse jogo. Não é o que aconteceu. E perdeu para a equipe do São Lourenço, que só ganhou 3 jogos neste ano. Pra você ver, né? Eu gosto muito do Filipão, mas realmente ele tá ultrapassado. Gente, o time do Palmeiras tem um ótimo meio campo, o Palmeiras tem que jogar pra frente, e tanto ele quanto o Abel jogam muito recuados. É um time retranqueiro. Fez 1-0 ou 0-0, tá ótimo segurar resultado, mas eu acho que não funciona bem por aí, ainda mais na Libertadores, né? Pois é. O Melgar acabou ganhando do Júnior Barranquilla, o que atrapalhou também porque deu aquela embolada ali no grupo. Mas essa é só a terceira rodada, temos mais 3 jogos pela frente. O Júnior Barranquilla é candidato a saco de pancadas. Né? Graças a Deus, né? Pelo menos um timinho ali pra gente conseguir fazer alguma coisa. Pelo grupo G, o Atlético Paranaense, que ganhou o H, ficou chique e está ganhou do Boca Juniors por 3-0. O estádio estava lotado, eles fizeram uma festa maravilhosa e o time jogou como se fosse final de Libertadores. O Atlético Paranaense fez um excelente jogo. Vale destacar que o Atlético Paranaense, o atual campeão da Sul-Americana, não está jogando o campeonato estadual, está jogando com a equipe sub-23, poupando para que realmente interessa, que é a Copa Libertadores, e fez um excelente jogo contra o Boca Juniors. Para você ter uma ideia, Denise, o Boca Juniors, a última vez que perdeu por 3 gols de diferença foi em 2007 para o Cienciano, lá em Cusco, no Peru. E curiosamente foi o ano do último título, 6º e último título do Boca Juniors em 2007. Então é um resultado importante, mas cabe lembrar, as equipes argentinas, elas estão no fim da temporada e vão iniciar a nova temporada agora em agosto. É o período que eles reforçam seus elencos, estão mais descansados e vão jogar fisicamente, quando tiver mata-mata, mas bem preparados, o que aconteceu ano passado, né? O Boca e o River eliminaram os clubes brasileiros, o Palmeiras já estava em fim de temporada, o Grêmio também, e os times argentinos estavam voando fisicamente. Tanto é que um dos gols do Benedetto, que ele faz no Allianz Parque, o Felipe Melo não consegue, fisicamente, o Felipe Melo não consegue acompanhar o Benedetto, e o Benedetto faz aquele gol no Allianz Parque. Já chega no final da Libertadores, os times já estão bem desgastados, enquanto eles estão no meio de temporada totalmente entrosados. E o outro resultado foi o Tolima, empatou em 2-2 com o George Wilstermann, e o Boca Juniors e o Tolima estão empatados em pontos, só perde pelo saldo de gols, o Boca fica em segundo. E pelo grupo H, o último grupo, o Libertad é líder, e vice-líder Universidade Católica, o Rosário Central em terceiro e o Grêmio em último Está jogando, colocado. Né? Já começou o jogo às 19 horas, já está caminhando pro fim do... Né? Já jogou, se a gente tiver depois o resultado, Vitão, depois a gente atualiza a gente como que o Grêmio foi nesse jogo contra a Universidade Católica de Chile. Então essa é a Copa Libertadores, os brasileiros aí, como a gente disse, sofrendo alguns super elencos, mas se você não tiver um time, não adianta que vai passar vexame. 1-0 para a Universidade Católica. 1-0 para a Universidade Católica. Resultado ruim para o Grêmio. Complica de vez a situação do tricolor gaúcho, né? Vai ficar bem complicado de se classificar. Mas agora vamos continuar, que tem muito futebol ainda pela frente. Vamos falar de Copa do Nordeste? Podemos falar da Copa do Nordeste. Vitão, pode passar aí, acho que a imagem, né? Tem um logo da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste. Lampions League. Conhecida também como Lampions League, que está nas quartas de final. Neste fim de semana tem os jogos, aí a gente vai passar os jogos e depois no programa de segunda-feira o Gilberto e o Luiz podem passar os resultados da Copa do Nordeste. Então, Fortaleza, esses são os jogos de ida, Fortaleza e Vitória, Santa Cruz e CRB, Ceará e Náutico, Botafogo e CSA. Esses são os jogos das quartas de final, jogos de ida. E vale a pena assistir, Copa do Nordeste, bons jogos. O grande destaque, que é um destaque negativo, é o Bahia, que ficou de fora. O único clube, um dos clubes do Nordeste que está na Série A, está fora do mata-mata da Copa do Nordeste. Tanto é que demitiu o técnico. Agora quem assume é o Roger Machado, assume o comando da equipe do tricolor baiano.
Então, aí temos a Copa do Nordeste. E por último, de jogos, porque depois temos um assuntinho polêmico, né? Exatamente. O Campeonato Paulista, que vai ter agora domingo e segunda-feira o jogo de volta da semifinal, né? Das semifinais. Temos São Paulo e Palmeiras e São Paulo. Palmeiras jogando no Allianz Parque. O primeiro jogo foi 0-0. Está totalmente em aberto, porque clássico é clássico, não pode falar que está em crise. Clássico é clássico e vice-versa, como diz o Jardel. Exatamente. Gente, bola pro mato, que é jogo de campeonato, né? Falar o português, claro. Tá totalmente em aberto esse jogo. O Palmeiras sofreu muito jogando no Morumbi. O Palmeiras tomou muita bola nas costas com o Antony. O Vitor Liz é um ótimo lateral, mas não conseguiu alcançar. Essa garotada do São Paulo que subiu tá voando, tá querendo mostrar serviço e tá mostrando. Sobre o jogo, São Paulo e Palmeiras, realmente foi um jogo bem interessante. O Palmeiras, claro, tem muito mais elenco, muito mais time, um time muito mais entrosado. O São Paulo, a coisa do São Paulo é muito dinâmica. Até pouco tempo atrás não tinha um time, né, jogando muito mal, conseguiu acertar, fez um bom jogo contra o Palmeiras. Os meninos encararam, né, jogaram de igual para igual, não, como se diz, não amarelaram para jogadores experientes, como tem o Palmeiras. Então foi um bom jogo, mas o resultado em si para o Palmeiras é muito bom, porque 0-0, vai jogar no Allianz. O São Paulo não tem, os históricos do São Paulo no Allianz não é bom. Claro que vai chegar um momento que o São Paulo vai ganhar, né? Mas não ficou nenhum pontinho até agora. Que não seja agora. Então esse histórico pesa contra o São Paulo. E o Palmeiras tem elenco, tem mais time que o São Paulo. Eu diria que é 60-40. 60% para o Palmeiras, 40% para o São Paulo, embora o São Paulo tenha feito um bom jogo. É engraçado que o Clóvis é São Paulino e ele tá defendendo o Palmeiras, e eu que sou palmeirense defendendo o São Paulo, né? Porque a gente fica sempre com o pezinho atrás do nosso time. A realidade, a gente está se pautando pela realidade exata dos clubes, né? Claro que tem uma coisa, tem a distância entre o desejo e a realidade, mas o desejo, é claro, é outro. Vamos ver o que vai acontecer. E também na outra semifinal, o Corinthians ganhou o jogo de ida de 2-1 do Santos e joga na segunda-feira, porque o Pacaembu, para quem não sabe, o Pacaembu é muito próximo do Allianz. A polícia não consegue, né, atender os dois jogos, então o jogo ficou para a segunda-feira. O Santos e o Corinthians se enfrentam. O Santos vai jogar no Pacaembu, porque a Vila Belmiro está passando por reformas. Por isso o jogo, o mando é do Santos, torcida única, mas vai ser no Pacaembu. E esse jogo eu acho que vai ser 1-1, vai ser um empate e o Corinthians vai passar para a final. O que pesa contra o Santos é o fato que assim, o Corinthians dificilmente perde por 2 gols de diferença. Então, isso pesa muito contra o Santos. O Santos, aquilo que a gente falou, o Sampaoli é um excelente técnico, está fazendo um trabalho maravilhoso, mas o Santos precisa de elenco, né? O presidente do Santos deveria cuidar de montar o elenco em vez de ficar fazendo provocação barata, que vai matar a gambá. Isso só motiva o outro lado. Foi o que aconteceu, o Corinthians acabou vencendo o jogo e, infelizmente, o presidente do Santos tem atitudes como essa, que são deploráveis nos dias de hoje. Mas acho que ponto positivo para o Sampaoli, que no treino do Santos, tinha os moleques assistindo lá no CT Rei Pelé, lá em cima da árvore, ali no muro. Ele chamou os meninos para ver o treino. Tá? Tem até a imagem aí, né, Vitão? Corta a imagem para nós. Isso é muito legal, o Sampaoli tá caindo nas graças da galera. E é uma atitude bela, né, Denise, do técnico argentino. Com certeza, chamou... Campeonato Paulista, Santos... O Sampaoli chamou os meninos, porque realmente, gente, criança sente vontade, sente desejo, quem sabe desperta ainda mais vontade deles virarem jogadores. E muitas vezes essas pessoas não têm oportunidades, né, de ir ao estádio, ficam lá admirando os jogadores, e foi uma bela atitude mesmo. Eu acho que se pudesse todos ter um tipo de... um ato de generosidade, já seria maravilhoso. A imagem, o Sampaoli com os moleques da Vila, literalmente, falando, exatamente. Né? Bonita, acho que o futebol só ganha com isso. Pode falar, Clóvis. E agora nós vamos falar aí de um assunto que é uma resposta que, como a gente fala, o Hora do Esporte, a gente não traz verdades prontas, né? Assim, a gente
tem pouco tempo aí, mas a gente não pode deixar passar batido, porque, como a gente disse no começo do programa, engana-se aqueles que acham que futebol e política não se misturam. E a gente tem que responder o que o Jair Bolsonaro faz, que quer celebrar o aniversário do golpe militar, que foi um golpe. A ditadura militar não foi só no Brasil, nos países vizinhos. Foi um dos períodos mais sangrentos da história. Agora nós temos também o ministro Ricardo Vélez, que quer colocar uma visão positiva da ditadura em livros didáticos. A gente não pode aceitar isso de um presidente da República e de um ministro da Educação que comemore e enaltece crimes contra a humanidade. E a gente recomenda aí para quem... sobre a questão do futebol e a ditadura, nós temos um documentário produzido pelo jornalista Lúcio de Castro, que chama Memórias do Chumbo, Futebol nos Tempos do Condor. Para quem não sabe, a Operação Condor foi uma operação levantada pela CIA em alguns países da Europa Ocidental para perseguir grupos políticos, pessoas que resistiam contra os golpes militares que aconteceu no Brasil, na Argentina, no Chile e no Uruguai. E no futebol, né, também teve, né, temos a imagem, na Copa de 70, o Médici utilizou a seleção brasileira como meio de propaganda. Né? Acho que o Vitão tem a imagem aí do Médici, a gente separou uma imagem do Médici cumprimentando a... Uruguai, resistência à ditadura? Não, esse é o do Defensor, que foi uma equipe. Tá o Médici e o Pelé recebendo o Médici surfando, né, na Copa de 70. Os militares interferiram muito interferiu muito na comissão técnica, né, na montagem da comissão técnica, perseguiu os clubes. Tinha que passar pelo crivo, para quem era candidato a dirigente do clube, tinha que passar pelo crivo dos militares. Então foi, para quem acha que futebol e política não se misturam sim. Então aí, né, a foto do Médici, que foi um dos presidentes mais sanguinários, que baixou o AI-5, que foi o ato institucional número 5, que perseguiu, violentou, enfim, né, causou crianças que presenciaram os pais sendo torturados, enfim, toda violação dos direitos humanos. Na Argentina também, a gente estava falando do futebol argentino, também teve a ditadura, né? O Jorge Videla utilizou a Copa de 78, está aí a imagem, Jorge Videla, como diz o jornalista Mauro César Pereira, se existe inferno, a gente deve estar abraçando o capeta hoje, porque também foi enquanto estava tendo a final da Copa de 78, a poucos metros do estádio tinha um centro de tortura. E você sabia, né, Denise, que na Argentina tinha os voos da morte, as pessoas pegavam presos políticos e jogavam no mar essas pessoas. Então foi um momento sangrento e a gente tem que sim tocar nesse assunto. Golpe, a gente tem que voltar à história para que coisas não se repitam. Teve no Brasil também, né, o irmão do Zico, Nando Antunes, foi perseguido na ditadura militar, foi preso, tá a foto dele aí jogando no Belenenses de Portugal. Foi perseguido pelos militares, foi torturado, preso e torturado. Nós tivemos esse exemplo. E é legal que teve clubes, a imagem dele hoje, jogou no Ceará, fez muita história no Ceará Esporte Clube, recebendo uma homenagem. E que eu achei legal que foi que os clubes brasileiros, o Corinthians e o Bahia, foram os que se manifestaram nas suas contas no Twitter. O Corinthians aí, falando da democracia corintiana, que foi um movimento importante no momento de redemocratização do país. Fica aí, a gente não somos clubistas, a gente tem que enaltecer atitudes como essas, que sirva de exemplo, o Corinthians e o Bahia, que sirvam de exemplo para os demais clubes, porque a gente não pode admitir que a violência, a violação de direitos humanos ocorra. Tem o do Bahia também, né, que hoje é pioneiro de ações afirmativas, o Esporte Clube Bahia, também na sua conta do Twitter, colocou aí o Bahia, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, de democracia a gente entende, hoje e sempre, nunca mais. Então, parabéns ao Bahia, ao Corinthians. A luta pelos direitos humanos tem que estar acima de qualquer clubismo, e a gente parabeniza essas duas equipes. Na Argentina também, algumas equipes também se manifestaram, a maioria dos clubes também manifestaram sobre a questão da ditadura militar.
Aí, ó, os clubes, né, todos eles, né, o Boca Juniors, São Lourenço, River Plate, Racing, atual campeão argentino, o San Martín de San Juan. Então, é um momento importante, futebol e política se misturam, e a gente queria dar a opinião de vocês, depois opinem aí, né, a gente traz esses elementos importantes porque a gente não traz só verdades, né, a gente traz momentos de reflexão. O esporte também serve para refletir, porque o esporte não está, o futebol, o vôlei, eles não estão descolados da sociedade. Eles fazem parte como um todo, e é triste ver que existem pessoas ainda que apoiam esses atos, né, esse tipo de coisa. Já vi diversos comentários no Facebook falando que deveria voltar, que deveria ter mais, que quem não viveu não sabe como foi e que não deveria opinar. Só que, gente, não funciona assim. Foi a época de tortura, não foi não foi tão cruel, não matou tantas pessoas como na Argentina e no Chile, mas não se justifica. A ditadura é ditadura. E foi muito triste o que aconteceu no Brasil. E a gente sente sim, como a gente sente na Alemanha, que teve a Alemanha nazista, a gente sente sim pelas pessoas que morreram lá. E a gente tem que sentir pelos brasileiros que morreram aqui. E a gente tem que se conscientizar que isso não pode acontecer mais. E não adianta apoiar, porque você vai apanhar se você tiver uma ditadura. Você não vai ficar do outro lado. Na ditadura não tem isso. Você vai ter que obedecer. E realmente, como o Clóvis falou, futebol ou qualquer outro esporte faz parte do dia a dia da sociedade. E eles vão utilizar desses meios para poder propagar a fama em termos boazinha, que vai ser uma coisa boa. E parabenizar, como o Clóvis falou, os clubes que apoiaram a causa do Nunca Mais, né? Hashtag Nunca Mais, que foi o Bahia e o Corinthians, e espero que outros clubes brasileiros tenham essa atitude de mostrar que não estão satisfeitos com o que está acontecendo atualmente. E só para, já que estourar um tempo, Vitor, rapidinho, tem um exemplo de resistência, futebol e resistência, que é a equipe do Defensor do Uruguai, que quebrou a hegemonia do Peñarol e do Nacional, que era dirigido pelo técnico... Cadê aqui? Agora até anotei o nome dele. José Ricardo de León. Ele era um técnico, tinha, né, um posicionamento pela esquerda, montou um grande time, foi uma inovação tática no futebol uruguaio. Aí acho que nós temos a foto da equipe do Defensor, se puder colocar aí, Vitão, só para o pessoal ver, que foi campeã e resistiu bravamente à ditadura no Uruguai, que também foi uma ditadura sangrenta. Então, como nós dissemos, aí, ó, a equipe do Defensor, quebrando aqui os grandes clubes do Uruguai, Peñarol e Nacional, e nesse ano, no ano de 1976, o Defensor aí quebrou a hegemonia do Peñarol e do Nacional. Fica aí para vocês uma boa noite, pontos para a reflexão sobre o que foi, né, que futebol e política e esporte se misturam, sim, e um bom fim de semana. Acompanhe aí, tem muitos jogos em todas as modalidades. Um bom fim de semana a todas e todos. Luiz, e agradecer o Luiz e o Gilberto. Muito obrigado pelo presente. Já colei as figurinhas. Esse álbum é meu no final. Obrigada de nada, tá? E aqui não tem ódio, viu? A gente só tem apreço pela veracidade dos fatos, A gente não tem coração peludo. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. E até segunda que vem com o Luiz e com o Beto. E na quinta-feira eu e o Clóvis estaremos de volta, se tudo ocorrer dentro dos conformes. Exatamente. Muito obrigada e uma boa noite a todos.